Oi, gente, me chamo Aline, sou psicóloga e esse projeto foi feito com muito carinho para vocês. Foi muito pensado, muito sonhado e foi providencial. Tô com a minha parceira aqui, a Ale. Oi, parceira de crime. Oi, gente. Eu sou a Alessandra Pereira, sou médica psiquiatra e hoje nós estamos aqui reunidas para iniciar um grande projeto que com certeza vai colaborar muito para você e para sua vida, porque afinal, Relaxa. porque tudo passa. Estamos aqui para apresentar esse projeto Relaxa Tudo Passa, que foi feito com muito carinho para vocês, para a gente trazer temas do cotidiano sobre saúde mental, sobre várias dúvidas que vocês podem ter, de uma forma mais leve, coloquial, direta, menos técnica, e trazer para vocês essa percepção do que a gente pode entender sobre o que é saúde mental, quais são as dúvidas que vocês vão trazendo para a gente também sobre ansiedade, depressão e qualquer outro tema tradicional e até temas que vocês nem esperavam que a gente ia trazer sobre procrastinação, autossabotagem. O que mais, Ale? Gente, a gente está aqui para falar toda a verdade para vocês. Então, como eu sempre digo para os pacientes no consultório, conte-me tudo, não me esconda nada, pois nós estamos aqui para contar tudo e não esconder literalmente nada de vocês. Nós vamos falar como é o dia a dia do consultório, quais as dúvidas que as pessoas têm e você também pode estar falando conosco e tirando as suas dúvidas. Então, Aline, primeiro me conta, o público quer saber por que você resolveu ser psicóloga? A psicologia me escolheu, Alessandra, tu acredita? Gente, Não fui eu também. que escolhi a psicologia. Eu acho muito engraçada essa história, porque quando eu era adolescente, eu tinha outras metas, né? Outros objetivos, aqueles mais tradicionais. E com 16 anos de idade, eu fiquei doente, né? Tive uma doença grave, autoimune. E quem me ajudou a superar essa doença foi uma psicóloga. Quando eu conheci o trabalho da psicologia, eu não tinha dúvidas que eu queria ser psicóloga. Então, eu digo que a psicologia, ela me escolheu, não foi eu que escolhi a psicologia. Não tive dúvidas, com 17 anos me inscrevi no vestibular, a única opção que eu tinha era psicologia. E cá estou, 15 anos Ai, depois. amiga, que lindo, amei. Olha, gente, a gente não se conhece há muito tempo, a gente simplesmente teve um encontro que rolou uma energia muito boa e ambas já tinham esse projeto, então é uma alegria a gente nesse momento tá até tendo essa troca de informações, de experiência, porque muitas vezes eu aqui estou escutando pela primeira vez as histórias da Aline e a Aline também pela primeira vez escutando as minhas histórias. Isso é verdade. E uma coisa muito engraçada é que a nossa sintonia, ela foi, né, direta, e a gente se conheceu e deu super certo, e estamos aqui para trazer essa energia para vocês, para que esse programa ele consiga te trazer muitos esclarecimentos, consiga tirar muitos tabus da sua cabeça também, que a gente vai trazer muitos temas legais aqui, e a gente espera contribuir muito. E Aline, me diz uma coisa, agora quem é a Aline fora da psicologia? Então, a Aline fora da psicologia, ela é o agito. Parece calma, mas é só aparência. A Aline tem vários papéis, fica tentando equilibrar os pratinhos como qualquer pessoa, né? Na maternidade, como esposa, como amiga, como filha, como irmã, como aprendiz também, porque a gente sempre está em constante aprendizagem, né? Eu também sou professora de catequese, também sirvo num movimento chamado Mães que Oram pelos Filhos e também canto na igreja. Olha, temos uma levita no altar. Amiga, se tem um dom que Deus não me deu, foi a voz. Mas diz meu marido que é porque, e meu pai também, que eu já tenho tantos talentos que mais esse seria injusto. Ia ser complicado competir, né, Lê? Ia ser difícil. Pois é, mais ou menos por aí. Não canta, mas é uma boa... Tem uma boa presença. Eu soube aqui que a pessoa passou a vida inteira fazendo aula de teatro, gente. Pois é, então, eu sempre fui Aparecida. Na verdade, eu acho que meu nome tinha que ser Aparecida e não Alessandra. E aí, desde criança, né, eu estudei no Colégio Auxiliadora a minha vida inteira. E durante essa vida de escola, eu sempre fiz teatro. Eu tenho fotos, assim, já me apresentando desde o jardim da infância, gente. Então, eu fazia parte de todas as programações. Eu, inclusive, recitei poema na inauguração da piscina do Jardim da Infância. Pra vocês terem ideia de como é a pessoa, né?
E aí, ao longo, assim, de todo esse tempo, né, que eu sempre gostei muito de atividade artística, na verdade, eu queria ser artista, não era médica. Eu já ia perguntar como é que a psiquiatria te encontrou. Então, a psiquiatria realmente que me escolheu, né? E aí, eu já era médica, eu comecei no Saúde da Família, eu fiz pediatria, fiz medicina do trabalho. E um belo dia, eu fiz o concurso do Estado, e eu passei, fui a quarta colocada no concurso. Então, assim, fogos de artifício, você pula de alegria. Só que nisso já estava se passando mais de 2 anos e ninguém me chamava do concurso. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, estou precisando tanto desse concurso, Senhor. E agora? Aí teve um movimento que o Ministério Público obrigou o governador a chamar 5 médicos. E quando me chamaram, eu fui toda bolsa me apresentar para onde. Eu quero escolher para onde eu vou. E aí a moça, muito fina, educada, elegante, sincera, disse assim: só tem pro Eduardo Ribeiro, se quiser. É lá no hospício mesmo, minha senhora. É lá, só tem vaga para lá. Então, se não quiser, não tem problema, peça adiamento de posse. Eu disse, meu Deus, Senhor, e agora? Como tu me colocaste nessa situação? Que eu não sabia nem quantas miligramas tinha um Aldol. E aí eu resolvi assumi a vaga do concurso, afinal estava precisando muito, amiga, você não tem ideia. E aí, como eu assumi a vaga do concurso, eu comecei a me apaixonar, amava chegar no plantão, ouvir as pessoas, ver todas aquelas dificuldades. Então foi uma coisa para mim apaixonante. Enquanto para os outros colegas foi aterrorizante, para mim foi apaixonante. Então eu resolvi, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu encontrei aquilo que, na verdade, eu não me encontrei. A profissão me encontrou. E é isso que eu quero. E de lá pra cá, não parei mais. E o que eu acho mais legal da Alessandra, que esse pouco tempo que eu conheço ela, e que eu acho que isso aqui conecta muito a gente, é que ela também administra muito bem os papéis dela, né, no dia a dia. A lei mãe, a lei esposa, a lei profissional, a lei irmã, filha. E ela não perde essa essência dela, essa pessoa que ela é, essa humanidade na hora do contato com o outro, né, Alê? Eu tenho uma visão, assim, eu já tive uma vida muito louca, onde esses pratinhos não estavam muito equilibrados, sabe, Aline? Então eu acho que a gente tem um momento da vida que Deus toca no ombro da gente, assim, e diz, para, doida. Então Deus muitas vezes pode estar te dizendo nesse momento, para, doida. Porque a gente precisa ter uma vida com todos os pilares em equilíbrio, né? Uma das coisas que eu estava aqui conversando com a Aline é sobre a psicologia positiva, que hoje é uma linha que eu gosto muito. Então meu psicólogo é de psicologia positiva e a Aline também trabalha nessa linha da psicologia positiva. Também. E nós precisamos ter muita consciência de quem nós somos, dos papéis que a gente exerce. Que nós precisamos ser mães. Eu poderia hoje trabalhar muito mais, como eu já fiz no passado. E foi uma escolha minha não trabalhar mais do que eu já trabalho atualmente. Exatamente porque eu quero ter o prazer de acompanhar meus filhos, desde o que mora longe até os que ainda estão comigo dentro de casa. Você tem que perceber que você precisa de um momento não só para os outros, mas também para você. Será que você, nesse balanço da vida, você também consegue tirar um momento para si? Às vezes as pessoas pensam que eu vivo de salão, que eu vivo de chá com as amigas, mas não é isso, é porque você precisa ter um momento para você se equilibrar. Porque na nossa posição, para a gente passar um equilíbrio para vocês, quando vocês buscam, se nós não estivermos bem, a gente não consegue passar esse equilíbrio para ninguém. Isso é verdade. E é sobre isso que a gente vai falar para vocês hoje, apresentando o tema Relaxa, Tudo Passa. Primeiramente, a gente quer dizer para vocês que, enfim, tudo vai passar. O que você tá vivendo nesse momento, a gente não sabe. Mas para a pessoa certa, esse podcast vai chegar. E a gente quer dizer para vocês que a gente sabe, e a gente vê isso diariamente no consultório, há anos, que tudo passa. Tudo tem uma razão de ser pelo que você tá vivendo nesse momento. E uma coisa interessante, né, que eu gostaria de deixar aqui essa mensagem para vocês. Pode parecer para você, é mais um podcast, mas muitas vezes você pode ter pessoas que sejam mães, que tenham filhos, que sejam empresários, que sejam profissionais, que têm múltiplos papéis. E essa pessoa, ela ter dificuldade como eu já tive, como a Aline também já teve, como nós hoje ainda temos, mesmo que essa dificuldade seja um pouco menor hoje em dia, de equilibrar esses papéis. E essa pessoa, ela pode muitas vezes estar precisando ouvir o que nós temos a dizer aqui. Então se inscreve no canal,
vai lá, curte, comenta, compartilha e manda esse podcast para várias pessoas que podem ser beneficiadas em um momento que essa pessoa tire para pensar quem eu sou, o que eu posso aprender, como esse momento pode ajudar a minha vida a ser melhor do que já é. Exatamente. E a gente estava falando aqui sobre o tema do psicólogo da Lê, que eu também sigo, que é a psicologia positiva, porque ela diz o quê para você? Que você pode sim resolver alguma questão que você traz para a terapia. Você tá trazendo uma questão para você resolver. Todo mundo busca uma terapia porque tem algum problema para resolver, alguma questão que quer resolver. Então, você pode sim resolver esse problema, mas você também pode ter uma vida melhor. Uma vida com significado, com propósito. Você pode aprender a equilibrar os pratinhos para ter um dia extraordinário. Você não precisa esperar que o seu dia extraordinário seja o domingo, seja o sábado, ou seja só os dias festivos ou os feriados. Você pode ter uma vida extraordinária. E quando eu digo extraordinária, eu não tô falando pra você que, nossa, todos os dias vão ter vários eventos, várias coisas diferentes que você vai fazer. Não, mas às vezes um simples café no meio da tarde ou no final do expediente com uma amiga sua, que você nunca consegue ter tempo pra isso, te faz ter um dia sensacional. E aquilo ali te dá tanto gás e combustível pra você seguir o seu dia a dia, os seus afazeres, resolver os seus problemas, que vai fazer uma diferença aí. Então, a psicologia positiva, ela fala, você não precisa estar na normalidade, você pode ter uma vida muito melhor, com muito mais qualidade. E a gente vai trazer isso aqui pra você. O nosso tema, ele traz isso pra você. Vamos falar do nosso tema? Vamos primeiro fazer um esclarecimento. A gente está falando o tempo todo de psicologia positiva. Então, primeiro vamos esclarecer. O que é psicologia positiva? Sim, na psicologia positiva a gente trabalha exatamente os pontos em que vão dar sentido para você, para sua vida, para o seu dia a dia. O que acontece na psicologia positiva? De uma forma comportamental, a gente repete muitos padrões que vêm da infância, que vêm da nossa família, de coisas que a gente aprendeu e que às vezes aquilo ali sabota você, te trava para ter um cotidiano mais saudável, uma vida feliz, sim. Estou falando de uma vida com um propósito. Por exemplo, para mim, um valor muito importante é a família. Se eu passo o dia inteiro da minha vida só trabalhando, sem ter tempo de qualidade com a minha família, eu vou terminar o dia, minha semana, meu mês feliz, Ale? Não vou. Não. Por quê? Porque um valor pra mim essencial é a família, mas ele não está presente na minha vida. Então, minha vida ela não está sendo vivida com um propósito. Porque um dos meus valores que fazem parte do meu propósito de vida é a família. Então, isso é um exemplo do que a gente vê no dia a dia, quando as pessoas chegam pra gente lá no consultório e falam: nossa, minha vida tá sem graça, tá mais ou menos, eu não sou feliz, eu não sei o que é, eu tenho um vazio enorme. E a gente começa a trabalhar e vai ver que aquela pessoa, ela tá longe de ser o que ela realmente é, o que faz ela feliz, o que dá sentido pra vida dela. Tô falando isso de uma forma muito direta e muito simples, mas isso são vários. Por exemplo, se tem uma pessoa que o valor para ela é sempre estar buscando constante aprendizagem, gosta de aprender coisas novas, e ela não consegue nunca ter tempo para aprender coisas novas. Não tô falando só de uma forma acadêmica, mas ela quer aprender a fazer um crochê, ela quer aprender a fazer um artesanato. Ela nunca consegue ter tempo para aprender a fazer uma aula de fotografia, uma aula de violão. E para ela é tão importante aprender, mas ela não consegue ter tempo no seu mês, na sua semana, no seu dia para fazer isso. A vida dela vai ter sentido? Vai ser boa? Ou ela vai sentir sempre que tá no feijão com arroz fazendo aquele mais ou menos? Ela vai sentir que a vida dela tá mais ou menos. Quando ela acrescenta uma aprendizagem, um idioma, alguma coisa que ela quer muito no dia a dia dela, pra colocar sentido naquela semana, naquele mês, ela muda de figura. E uma coisa interessante é o seguinte, sempre as pessoas dizem, e aí, mana, como é que tá? A pessoa diz assim, mais ou menos. Eu digo, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar o que tá mais no lugar, vamos pegar tudo que é menos e a gente tentar trazer pro mais, né? Porque aí a gente fica com as coisas positivas. Gente, que é muito interessante, né? A Aline tava falando aí, eu tava refletindo também sobre uma série de coisas. Nós recebemos muitas pessoas no nosso consultório e essas pessoas, elas chegam com uma vida em desequilíbrio. E esse desequilíbrio da vida, ele reflete um desequilíbrio emocional. Então, as pessoas, elas vêm com aquela busca de como é que eu faço para me equilibrar. Uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês, também é meu valor, é a questão da família. E hoje, eu reduzi muito, né, de alguns anos para cá, o meu tempo de trabalho para poder me dedicar mais à minha família. Uma coisa que eu gosto bastante, às vezes eu dou uma sumida, assim, do Instagram e tudo, é exatamente sobre isso. Por quê? Porque tem dia que eu tiro para cozinhar para a família, principalmente os dias antes de eu fazer uma viagem de trabalho que eu faço uma vez por semana, todos os meses.
Porque nesse dia é o dia que eu gosto de cozinhar, de fazer o almoço, de fazer a merenda, de fazer o jantar. E não é pedir do iFood, é eu mesma ir lá pra cozinha e fazer. Porque eu gosto, isso me conecta com a minha família. Muitas vezes eu tô num momento com a minha família, onde eu tô cozinhando com a minha filha. Eu gosto de ensinar os meninos a cozinharem, porque eu penso que eles não têm que depender de mim, eles têm que ser independentes. Até porque eu vou ficar velhinha, baixa, gordinha, e eles vão ficar cada vez mais fortes, mais bonitos, mais inteligentes, produtivos, e nós temos que ensinar nossos filhos a nos servirem. Porque não dá pra gente ficar só servindo o menino e o menino fica aquele menino abestado que cresce leso, que não sabe fazer nada. Pelo amor de Deus, então crie seus filhos para que eles tenham capacidade não só de se criar a partir dos 16, 17 anos, já conseguir ir morar no outro estado, ir fazer o intercâmbio, de lhe servir. Porque muitas vezes eu tô ocupada, eu digo, Guilherme, Natália, vem cá. Natália faz um lanche aí pra todo mundo, Guilherme vai cozinhar alguma coisa. Carbonara do Guilherme é maravilhoso. Então você tem que trazer essa criação pros seus filhos, de ser uma pessoa independente, de você não sofrer com isso. Porque muito do que eu vejo no consultório é um monte de mãe mimando menino velho que não sabe fazer nada. E daí ela sofre porque ela não tá conseguindo no momento de doença fazer pro menino, e sofre porque eu tô ocupando meu filho tá fazendo as coisas pra mim. E daí qual é o problema? Você não fez pra ele a vida inteira? Quer dizer que o menino não pode pegar e tirar do tempo dele ou do dinheiro ou do que for pra poder revestir pra você. Então pare com isso, porque você nasceu pra servir. Nós devemos servir o próximo? Devemos sim. Mas, acima de tudo, quando se fala de criação de menino, a gente tem que educar para que eles saibam servir e não só serem servidos. E essas pessoas que chegam pra gente frustradas porque, de uma certa forma, elas acreditam nisso, isso é até um propósito para elas, mas elas não conseguiram vivenciar isso, trazer isso para a criação dos filhos dela. Elas sofrem com isso e os filhos dela não estão entendendo nada, né, Ale? Porque não foram criados dessa forma, né? Exatamente. Tiveram um exemplo em casa, mas não foram solicitados, né, cobrados disso. Mana, tem uma coisa que eu digo que é o seguinte, que é o cachorro que mija no poste, não é o poste que mija no cachorro. Então, se na tua casa o poste tá mijando no cachorro, meu irmão, o negócio tá errado. Porque não é assim que funciona, não. Não é o poste que mija em cachorro. Então, vamos ver como é que tá essa hierarquia dentro do lar. Porque muitas vezes esse negócio tá invertido e isso causa sofrimento pros filhos, porque a criança precisa de limite, ela agradece o limite. Tem muitas vezes que ela pede esse limite, o pai e a mãe não dá. E muitas vezes que a gente precisa também, pra gente ter o nosso tempo, a gente precisa de filhos que tenham a sua independência, porque senão tu vai viver pra menino e daqui a pouco, quando chegar na meia-idade, que eu recebo muitas senhoras, vem a famosa síndrome do ninho vazio, né? Vem aquele momento da vida, onde a pessoa, meus filhos estão todos indo embora, a pessoa não fez nada, não tem projeto de vida, não sabe nem qual é seu propósito. A Aline falou muito aqui de propósito, eu acho que propósito, Aline, ele rende um programa, exclusivamente só pra gente falar de propósito, né? Porque você tem um propósito de vida, é você saber por que você levanta da sua cama todo santo dia. É você saber o que me move, o que me faz sair da cama, o que me faz simplesmente respirar, andar, cantar, sorrir. É por isso que você deve existir, por um propósito. Então, se você não sabe qual é o seu, descubra. E na psicologia positiva a gente ajuda a fazer isso. O paciente, ele realmente começa a se encontrar e perceber e olhar pra dentro e falar assim, caramba, a minha vida poderia ter sido muito melhor, né, se eu tivesse tido um tempo pra fazer isso daqui que dê sentido pra mim. Não tinha me tocado que isso fazia sentido pra mim. E olha como não é difícil fazer. Olha como é simples. Eu podia estar já há muito tempo fazendo isso por mim. E isso dá sentido pra vida da pessoa. E você vê a pessoa se transformar. Porque ela começa a perceber que ela não precisava viver naquele feijão com arroz, naquele mais ou menos. Ela poderia estar vivendo coisas maravilhosas no seu cotidiano. Dar sentido pro cotidiano com base na experiência de vida dela. O que pra ela é um valor que ela pode, assim... Inegociável, né? Era essa palavra. Um princípio, uma essência. Exatamente. Algo inegociável que existe na vida dela e que não dá pra abrir mão. Exatamente. E às vezes a pessoa não sabe nem do que ela não pode abrir mão. Porque ela abre mão de tudo e ela deixa de ser quem ela é. Exatamente. Ela nem sabe quem ela é. Exatamente. Ela nem sabe quem ela é. Porque uma coisa importante que a gente até conversou sobre isso um dia desse é que o primeiro processo é o de autoconhecimento.
Então, se você não se conhece, como é que você vai até se modificar? Se você não sabe nem quem você é. E aí, Aline, a gente passou por anos agora muito difíceis, né? O mundo passou por, assim, vários períodos de muitas perdas, de muita dificuldade. Então, chegou aquela hora, uma musiquinha de fundo para esse momento. Que a doutora Aline Jaldi vai trazer uma mensagem para você, falando sobre relaxa. Gente, vamos falar sobre o relaxa aqui. As técnicas de relaxamento, elas podem ser variáveis, podem ser com base na tua personalidade, aí da importância de você se conhecer para saber o que vai relaxar você de fato. Dentre elas, yoga, técnicas de respiração, que a gente fala muito da respiração diafragmática no consultório. Você pode usar a técnica de ouvir uma música que te relaxa, que te remete a um som que te relaxe, ou um louvor, ou uma música calma, ou uma música que te traga boas sensações. Você pode fazer algo terapêutico para você que te relaxa, que você tá ali concentrado fazendo aquilo e aquilo te relaxa. A gente já falou vários exemplos aqui, mas, por exemplo, cuidar das plantinhas da hortinha, fazer um artesanato, um bordado, uma aula de música, de algum instrumento musical, né? Aprender algo novo que aquilo ali, naquele momento, te relaxa. Fazer a pintura, pintar, né? Fazer alguma coisa assim que te relaxe. Você pode, nos momentos no dia a dia que você estiver passando por um estresse muito grande, fazer uma automassagem na mão, né? Dar uma respirada, fazer aquele momento assim de dar uma segurada ali no estresse, né? Dar uma parada assim, não, pera, calma, deixa eu ver aqui. Então, existem várias formas que você pode buscar esse relaxamento. Você não precisa para aquele tradicional, a meditação tradicional às vezes não funciona para você. Mas um estado em que você tá concentrado fazendo alguma coisa terapêutica para você, aquilo pode te relaxar. E, gente, depende do seu autoconhecimento. Para mim é terapêutico tomar um café em algum lugar, sozinha, olhando a minha agenda, estudando, fazendo alguma coisa que dá sentido pra mim. É terapêutico pra mim cozinhar, como pra ler também é. Mais uma coisa em comum que eu não sabia que a gente tinha, acabei de descobrir. É terapêutico pra mim ouvir música, tomar um vinho, dar uma relaxada também, depois de um dia estressante. Não precisa ser sábado e domingo, pode ser durante a semana também. É terapêutico pra mim caminhar, olhar o pôr do sol. É super terapêutico pra mim olhar pro céu, dar uma relaxada, ouvir um louvor. É super terapêutico pra mim. Então, o que é terapêutico pra você? O que relaxa você? O que te traz uma sensação de que você consegue colocar sua energia um pouquinho mais tranquila, consegue colocar toda essa tensão um pouco de lado e olhar para aquele estado de espírito naquele momento, naquele estado presente. O que te traz para o estado presente para que você consiga relaxar a sua mente? Tudo que traz para você, para esse estado de relaxamento, é terapêutico e te relaxa. Então, muito importante no consultório a gente busca isso na psicoterapia, esse autoconhecimento para entender o que me relaxa. Por que a técnica da minha colega não me relaxa? Por que aquilo ali que ela faz para mim não funciona? Por que aquela fórmula dela não é boa para mim? Porque para você, com a sua história de vida, para saber como você é, para ver o que é importante para você, o que funciona para você, só para você. A gente já falou sobre isso. Nós somos seres humanos únicos e subjetivos e graças a Deus nós somos únicos e subjetivos. O que funciona para mim só funciona para mim. Então vamos buscar aqui o autoconhecimento, a autopercepção para poder ver o que pode te trazer relaxamento. Tem uma lista enorme de que pode te relaxar. Mas só você pode me dizer. Tem uma paciente minha que ela buscou todos os tipos de relaxamento, ela se descobriu na natação. Ela, nossa, quando eu faço natação, eu consigo fazer um exercício físico e ao mesmo tempo me relaxar. Eu consegui tirar um tempo do meu dia a dia, 3 vezes por semana, para ir fazer para ter uma aula de natação, para ter aquele momento ali, e aquele momento é só meu. Tem gente que conseguiu se relaxar aprendendo xadrez, fazendo um jogo de xadrez. Tem gente que conseguiu relaxar fazendo uma aula de culinária, porque conseguiu fazer daquele tempo um momento de relaxamento para ela. Então, o que pode te relaxar? O que te relaxa, Lê? Então, é muito interessante isso, porque, por exemplo, 2 coisas que me relaxam muito é
fazer meu Bible Journaling, que é quando eu vou meditar na palavra do Senhor e eu vou desenhar, pintar, fazer colagem, porque o Bible, ele junta muitas técnicas. Então você tanto vai usar pintura, você usa múltiplas técnicas de pintura, inclusive desenhar, Escrita você vai fazer também? colagem, né? Escrita também? Gosto de escrever porque eu gosto de lettering, né? Então é bem interessante, porque você vai fazendo lettering, você vai fazendo pintura. E eu sempre gostei muito de atividades artísticas. Fiz liceu de artes, Esther Melo, minha vida inteira, né? Então ia pro inglês no IBEU e depois ia pro liceu. Professor Anísio ali ficava. A gente não queria sair da folha. A gente, Deus do céu, até quando eu vou pintar essa folha, até quando eu vou riscar a folha. E tu não saía do grafite doido pra já ir pras outras técnicas, né? Então isso também é uma coisa que exercitou muito minha paciência e me ensinou a fazer aquele momento, parece que tudo vai limpando na minha mente. Então é muito bom para mim colocar aquele fundo de oração, fazer o Bible Journal e outra coisa que, por incrível que pareça, cara, eu relaxo muito. É quando eu vou estudar. Eu vou ler os artigos, eu pego um tema, eu vou ler artigo científico, vou ver aula, aí vou escrever, que eu só gosto de assistir aula com um caderninho do lado. Então aquilo eu viajo, vou fazer uma revisão de TDAH. Nossa, aquilo pra mim, eu saio dali, parece que eu até fiz uma sessão de massagem. A Aline tava aqui falando, já fui ficando relaxada. Que eu fui aqui massageando minha mão, já fui relaxando. Outra coisa muito importante pra mim é esse contato físico. Então a massoterapia, ela me relaxa muito. Assim, você ir no salão, pra mim, eu sempre digo, às vezes, o mais importante pra mim do salão não é sair com o cabelo escovado, é a lavagem do cabelo. Porque você consegue aquele momento realmente desconectar de tudo, renovar suas energias. E essa questão da natureza, tem um estudo científico que mostra muito sobre isso. Que ele demonstrou através da medida das ondas cerebrais, né? Então, todo mundo sabe que eu amo neurociência. E eu gosto de oferecer o melhor da neurociência para o meu paciente. Porque eu acredito que nós temos muita coisa boa, moderna para ajudar. Mas não é só medicação. A neurociência também mostra que você consegue modificar o padrão cerebral. Olha só, o padrão das ondas cerebrais, né? Elas estão tudo doidas assim, balançando. Elas conseguem ficar mais tranquilas quando você faz 15 minutos de observação do verde das plantas, do azul do céu e da linha do horizonte. Então, se você, tipo assim, aquele dia que não tá muito legal, você vai para qualquer beira de rio, que não é difícil, que você tá no Amazonas, né? Agora, se você também tá em outra cidade, também pode procurar qualquer cantinho de rio. E aí você pode chegar e passar um tempo, 10, 15 minutos, olhando aquela linha do horizonte. Se você não tem essa oportunidade, planta. Eu descobri que eu desenvolvi um dedo verde na pandemia. Aquilo é muito terapêutico. Hoje, quando eu acordei, chaguei minhas plantinhas, olhei de uma a uma, vi que tem algumas que já estão com os bichinhos querendo ali sair. Aí eu já me preocupo, são minhas filhas verdes. Eu ainda não dei nome, mas eu não cheguei nesse nível ainda. Mas eu já fico tomando conta. Então, aquilo, você já vai desenvolver uma atividade que você tá olhando para o dia nascendo, para a necessidade de outra coisa que não seja você mesma, que não seja só olhar para sua família. E tudo isso vai te relaxando, você vai começando o dia conectado. Agora, gente, pelo amor de Deus, você começa o dia conectado em resolver problema, em se estressar, antes de você se equilibrar, você já vai com o nível de cortisol lá para cima quando você sai da cama. Se você já está com cortisol elevado nos primeiros momentos do dia, como é que você vai terminar esse dia? Não tem como. Não tem como. Então, vamos organizar uma rotina, um hábito. Se você nunca leu, leia O Poder do Hábito. Porque você vai entender como um hábito modifica a sua vida. Sim. E quando você adquirir novas rotinas, adquirir novos hábitos, você vai literalmente ter uma vida transformada. E tem que adicionar no seu dia a dia um hábito de relaxar, o que funciona para você. Então, às vezes você fala, eu tenho um horário para entrar na empresa, tenho um horário cedíssimo, eu tenho que acordar, já me arrumar, tomar café. Entra na condução ou no seu carro, se para você relaxa, também me relaxa, você falou agora, me lembra muito, me relaxa muito ouvir a palavra do dia, então eu coloco lá a palavra do dia no Spotify e vou ouvindo. Aquilo me relaxa, parece que meu dia sem aquilo
Não é a mesma coisa. Então, o que funciona para você adicionar esse ingrediente no seu dia a dia, para que isso se torne um hábito e você consiga já dar uma relaxada nesse cotidiano aí que é agitado. O mundo exige muito de nós. Não só o mundo, nós mesmos nos cobramos muito. Temos uma autocobrança muito elevada hoje em dia. O tempo todo estamos em constante comparação, estamos abrindo o celular e já estamos lá sendo cobrados por nós mesmos, pelo universo, pelo mundo, pelas notícias, por tudo que tá caindo no nosso colo. Então, assim, o que você pode fazer por você para relaxar, para conseguir chegar nesse momento em que você vai estar ali, você com você mesmo, e conseguir chegar nesse estado em que você dá uma respirada antes de começar a sua rotina e as demandas que já estão ali te esperando. Aline, uma coisa muito interessante, né, que você está falando disso, é que esse podcast também estará no Spotify. Então, você também pode programar para todas as semanas você já escutar o episódio da semana. Então, fica ligado, curte, compartilha, comenta aí com a gente quais os assuntos que você quer que a gente trate aqui, né? Porque você também pode seguir as coisas que a gente fala, as doidices que eu falo. Lá no meu Instagram, @DRA.AlessandraPereira. Então, não espere que você vai entrar no Instagram para você falar de doença, para você falar de problema. A gente fala mesmo é a realidade. Então, é tapa na cara muitas vezes durante a semana. E se você tá precisando desse, ei, te toca! Então, tu entra lá no meu Instagram. E se você quer rir muito, tem um outro Instagram muito bom de uma menina que eu conheço, que eu vou te recomendar. Que é o @AlineJaldiPontes. Me siga lá, você vai gostar dos conteúdos também, trazendo os conteúdos sobre a psicologia positiva, sobre a psicologia, tudo de uma forma muito leve. Eu gosto muito de fazer quadros de humor, né, que é o Psi com Humor. E você vai gostar muito de ver lá um pouquinho sobre o meu trabalho, que eu gosto também, assim como a Lê, de trazer esse tema de saúde mental de uma forma muito leve, muito direta, para você entender a nossa essência, como é o nosso trabalho, o que a gente gosta de fazer. Com muito amor e carinho. Ai, gente, porque a vida já tá tão pesada, pelo amor de Deus. Pra que a gente vai falar de uma coisa mais pesada ainda, né? Já é tanta bronca, né, amiga? Pra que a gente vai ainda vir trazer mais peso pra vida das pessoas? Então, não traga peso pra sua vida. Relaxa, porque afinal, tudo passa. E tudo passa mesmo, Ale? Tudo passa. Tudo passa porque, olha, na pandemia eu comecei com essa história do tudo passa. Então, eu inventei de fazer live. Quando eu recebi, em um único dia, antes de fechar o lockdown, eu recebi 7 pessoas com crise de ansiedade. Naquele dia, lá em 2020, né? Antes de fechar tudo, eu resolvi que todos os dias, às 21 horas, eu ia fazer uma live para desconectar as pessoas de que o mundo estava entrando naquela loucura. E eu nem sabia ainda o que estava por vir. E quando isso aconteceu, eu comecei que tinha dia que eu todo dia tinha uma tarefa para pessoa. Um dia era fazer um escadapés, outro dia era fazer um chá, que também é outra coisa que eu adoro, são os chás, né? Inclusive tem vídeo de chá relaxante lá no Instagram, é muito legal. E aí, uma das atividades era você escrever e no final tinha uma hashtag. E a hashtag era Tudo Passa. Interessante que a nossa conexão foi tão boa que quando a Aline falou, ai gente, eu tenho um nome incrível para esse podcast, relaxa, tudo passa. Eu disse, gente, tudo passa. Eu passei a pandemia toda ensinando as pessoas a escreverem isso. O meu marido estava preso lá em Barreirinha. A gente estava em casa e todas as crianças eu reunia, juntava na mesa, a gente fazia desenhos, né, para grudar na parede da casa toda. E escrevia e fazia devocional e tudo escrevia hashtag Tudo Passa. Então, Tudo Passa é uma coisa que conecta muito comigo, porque você pode estar passando a pior situação da tua vida. Hoje eu contei pra Aline qual foi a pior situação da minha vida. Aí eu comecei a arrepiar todinho, né? Porque são coisas que a gente não gosta nem de lembrar. Mas que quando a gente lembra, a gente tem uma grande lição. E qual é a grande lição? Que tudo passa! Exatamente. E por pior que seja o momento que você tá vivendo, acredite, ele vai passar.
Exatamente. Assim como a gente falou aqui no início, a psicologia me escolheu no momento em que eu estava muito fragilizada. Tu tava na bad, né, Tava amiga? muito mal. Tu tava na bad, tu tava muito mal mesmo. Tu triste. tava no fundo do poço. Ainda mais porque eu era adolescente. Adolescente tudo a gente também, né? Tem um padrão de… Maximizar, né? Nossa, imagina. Nossa, nem o fim do mundo só acontece sagitariana comigo. dramática, com certeza. Então, eu tava muito mal. Eu achava que a minha vida tinha acabado, que por causa do tratamento que eu tinha que fazer, eu não ia ter qualidade de vida, eu não ia conseguir concluir o 3º ano com os meus amigos, não ia conseguir sair, não ia conseguir fazer nada. Então, assim, eu fui descobrindo no enfrentar dos meus problemas, dos meus desafios. Passei por um desafio que no futuro a gente vai falar aqui também, todos nós temos, né? Ano passado, muito ruim também de saúde. Achei que tinha passado por tudo de saúde já na adolescência, mas não. Passei também um perrengue ano passado. Mas, assim, impressionante como tudo passa, né? Como a gente, um dia de cada vez, tem um dia que a gente é mais resiliente, outro dia a gente dá uma surtadinha, normal, acontece. Outro dia a gente dá uma relaxada e a gente vai vendo no decorrer da nossa vida, um dia de cada vez, adoro falar essa frase, um dia de cada vez, vivendo aquele momento, tudo passa. Um momento vai chegar em que você vai olhar pra trás e falar, nossa, consegui enfrentar aquilo. Então, não se desespere, a gente promete pra você que a gente vai trazer muitos conteúdos pra te ajudar a passar pelo que você tá vivendo hoje. E vamos nessa que tem muita coisa pra falar ainda. A atriz em ação agora, já. 3, 2, 1, ação. Amiga, Relaxa. Respira. tudo passa. Tudo passa. Vamos nessa? Coisa boa. Gente, muito obrigada por vocês terem acompanhado esse primeiro episódio conosco. E não esquece, relaxa que tudo passa. Mas não esquece também de compartilhar. Compartilha com as amigas. Ouve a gente lá pelo Spotify. E fica ligada, porque vem muita coisa boa por aqui. Beijo. Até mais.